ouro em pó. Então, aproveitem muito do que ele tem para falar. Mas primeiro eu queria saber quem é você, Rafa. Oi, Peter. Enfim, eu sou filho, pai. Meus pais moram nos Estados Unidos, minha família mora nos Estados Unidos. Tô há quase 10 anos já nos Estados Unidos. Sou de São Paulo, né, capital. Fiquei em São Paulo até os meus 24, 25 anos e depois acabei migrando. Comecei minha história, né, ajudando a estruturar o patrimônio dos meus pais, né, constituir uma offshore, uma trust, mais de 10 anos atrás. Não tinha muito, naquela época eu não tinha muita ideia do que eu estava fazendo, mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje, depois disso, comecei a entrar mais, ajudei a estruturação dos meus parentes mais próximos, depois de amigos, e depois também fui para uma área mais empresarial, empreendendo lá nos Estados Unidos. E hoje eu ofereço isso para os meus clientes, conseguir ter uma aposentadoria em dólar, de repente vivendo lá ou aqui no Brasil. Eu ganho bastante dinheiro, eu gasto bastante dinheiro, e quando eu olho para minha conta nunca sobra nada. Ou seja, em geral estou na frente no gasto do que no ganho. O que você faz? Como é que você me ajuda? O que um gestor patrimonial pode me ajudar numa situação dessa, ou numa situação de que eu tenho, mas eu não sei qual a melhor utilização da minha sobra, do meu ganho? Boa pergunta. Nesse caso, Peter, a gente começaria por um planejamento financeiro. É como eu falo, a pessoa rica não é aquela que ganha necessariamente muito dinheiro, mas que gasta menos do que ganha. No planejamento financeiro, a gente... muito obrigado. Ela não gosta, mas uma salva de palmas para esse pilar do Apple. Não deixa a boca ficar seca, né? Se não cola, né? Aí não fala mais nada. Então, mas voltando ao assunto, o planejamento financeiro aborda tudo isso, né? A gente consegue muitas vezes fazer um planejamento, entender quanto que a pessoa consegue economizar por mês, por trimestre, por ano, né? E a partir disso a gente faz o planejamento onde que essa economia deveria ser alocada, né? Fazer um fundo emergencial, montar contas de aposentadoria, enfim, usar de todas as ferramentas do mercado financeiro, né, a favor do cliente. Então eu não preciso mais tomar conta do meu dinheiro, você toma conta para mim? Você é a minha babá financeira, é isso? Em alguns casos, sim. Mas, em geral, você só toma conta e a pessoa tem que agir, correto? Não, exatamente. Eu me considero muito mais como uma ferramenta, né? Eu estou ali para guiar, para explicar para o cliente como que funciona, quais são as expectativas. E aí a gente trabalha junto, né? Porque mercado financeiro tem muitas variáveis, tem muitos tipos de ativos, tipos de conta, enfim, são milhares. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, tudo aqui normalmente é copiado de lá, né? Hoje aqui eu falo com muitos clientes quando a gente faz um planejamento pré-migratório. Hoje, contas de aposentadoria aqui, por exemplo, eu conheço o PGBL e o VGBL. Lá nos Estados Unidos são milhares, né? São 401k, Roth 401k, SEP IRA, todos esses nomes complicados, mas enfim, a gente tem que entender qual o melhor ativo, a melhor conta para a especificação do cliente. Onde que ele está exposto, qual a atividade dele, qual o perfil tributário, qual os objetivos dele a longo prazo. Se ele quer comprar um imóvel, se ele quer se aposentar, com quanto ele quer se aposentar, aonde ele quer aposentar. Né? Porque investir no mercado americano, independentemente de onde você vai morar aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na África, na Europa, enfim. É assim que a gente trabalha. Perfeito. Eu te pergunto isso porque muitas vezes os fatos, que é o que você apresenta para o teu cliente, são negociáveis, mas a percepção dele não é negociável. Então, quando você fala em ver o todo, é o todo do teu cliente, é o todo da tua visão com relação ao teu cliente. Como é que você entrega, como é que você entrega para ele o teu todo, para que ele realmente aceite essa realidade? Perfeito. Eu falo que eu não vendo produtos financeiros, não vendo investimento. Eu não venho aqui vendo a construção de um portfólio, esse portfólio é bom para você. Não, a gente faz uma gestão. E para fazer essa gestão, a gente tem que entender o cliente no detalhe, né? Entender como que ele está exposto, se ele tem uma estrutura, se a estrutura patrimonial dele faz sentido, né? Está protegendo o patrimônio dele.
A partir daí, a gente vai para um planejamento tributário, que eu trabalho junto com a Carol Larson, né? Nós trabalhamos muito próximo nisso, para entender o quanto que ele paga de imposto, qual a alíquota de imposto dele. Porque, como eu falei, no mercado financeiro, a gente tem muitas ferramentas que podemos deduzir do seu imposto. A gente pode fazer com que esse capital cresça, que a gente chama de tax defer, ou seja, dentro dessa conta você não faz nenhum tipo de... você não precisa pagar nenhum tipo de ganho de capital, né? Só na hora que você retirar esse dinheiro. Então, assim, a gente tem que utilizar essas ferramentas para aumentar o ganho ao longo prazo. Porque todo mundo conhece, né? Os juros compostos no longo prazo estão um resultado muito bom. Agora, quando a gente inclui a parte de tax-free, né, sem o tax sendo eficiente na parte de imposto, às vezes a palavra em português me foge, né? Se a gente adiciona essa parte de imposto, no longo prazo o efeito é multiplicador, né? Então a gente tem que utilizar disso, e para isso a gente tem que entender o perfil do cliente, a gente tem que entender quais são os objetivos desse cliente, né? Perfeito. Mas com o mercado que a gente tem aqui no Brasil, no mundo, está tudo globalizado, por que investir no mercado americano? Quando eu falo investir no mercado americano, eu não falo investir nos Estados Unidos, necessariamente. Eu falo investir no mundo. Só para vocês terem uma ideia, para mim, o grande segredo do investimento é a diversificação. A gente não pode colocar todos os nossos ovos numa cesta só. Quando a gente pega, olha que interessante esse número. O mercado acionário brasileiro, ele representa 2% do mercado acionário mundial. Os Estados Unidos, 60%. E não só isso, no mercado americano, todas as empresas do mundo inteiro querem ser negociadas lá, porque é o mercado mais líquido do mundo. Então, no mercado americano, você tem acesso a investir na África, investir na Ásia, investir na Europa. Até mesmo no Brasil você consegue investir de lá, em dólar. Só um minuto, vocês sabiam disso? Imaginavam isso? Esse tipo de coisa que vocês vão pegar aqui. E, Peter, é legal falar isso porque eu estava até conversando com o Glaucio, né, essa questão de trazer um pouco mais de conhecimento. Porque o Brasil, né, quando a gente olha o Brasil junto com China e Rússia, os investidores tendem a investir mais no próprio país. Olha que loucura. Rússia e China, a gente sabe que as pessoas nem muitas vezes não conseguem tirar o dinheiro de lá. E isso no Brasil não... Por que no Brasil isso acontece? E é o que eu falo com o Glaucio, falta às vezes um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de educação, né? E também porque os mercados são muito diferentes. E às vezes quando a pessoa também sai daqui, ela investe de uma forma aqui nos Estados Unidos e tenta fazer a mesma coisa nos Estados Unidos e não funciona, não dá certo, né? Tá bom, Rafa, mas o dólar está alto, 5 para 1, ou seja, eu estou mandando muito mais dinheiro do que, né, eu investi aqui. E aí, o que você fala quando alguém te fala o dólar está alto? Eu acho engraçado, né? Eu pergunto, o dólar está alto ou o real está baixo? Né? Porque a moeda forte é o dólar, né? Todo mundo fala, o dólar está muito volátil. Não, quem está volátil é o real, porque o real é a moeda mais fraca. Então, assim, essa solidez do mercado americano faz com que você consiga proteger o capital. Né? Porque a gente sabe que ao longo prazo, o dólar ele se desvaloriza... Não, perdão. O real se desvaloriza 8% ao ano, em média, se você pegar os últimos 20 anos. Isso é uma tendência. Né? Inclusive, se a gente for olhar a projeção do câmbio, muitas pessoas me perguntam, mas não, agora vai baixar. Né? Tanto que eu estou 10 anos nos Estados Unidos, chegou a R$2, chegou a R$3, todo mundo, não, agora vai cair. Aí chegou a R$4, não, agora vai cair. Assim, a questão que eu falo, se a gente pegar o Brasil é um grande exportador de commodities, de agropecuária, soja, carne, trigo, enfim, para esse tipo de investidor, vocês acham, para esse tipo de comerciante, você acha que é mais interessante o dólar estar mais alto ou mais baixo para quem exporta? Mais alto, né? Porque ele vai acabar ganhando mais com a mesma coisa. Você investe em dólar, você recebe em dólar. Então, assim, se o interesse é esse, é muito difícil a gente olhar daqui para frente que vai ter um retrocesso. Né? Então, é a última tendência dos 20 anos. Essa é a tua visão do câmbio, daqui para frente? Essa é a minha visão do câmbio. Tá bom. Gostei, quero investir. O que eu tenho que fazer? Qual é o beabá? Por onde eu começo?
Ó, eu não entendo nada. Não começa com essas palavras difíceis aí, que eu não entendo nada. Você começa a falar comigo do jeito que eu entendo, tá bom? É bom que o Pedro ele puxa minha orelha, né? Quando eu vou muito ali, não, que isso, que isso. Não pode falar economês aqui. Não, perfeito. Como eu falei, a gente tem que coletar. Primeira coisa, a gente coleta os dados do cliente, né? Entender o perfil, perfil tributário, como que ele é taxado, enfim. A partir disso, a gente monta a estrutura patrimonial, faz o planejamento tributário, planejamento financeiro e, por último, né, a gente chega na alocação dos ativos e na construção do portfólio. Por quê? Através do planejamento financeiro, a gente consegue entender, ele quer se aposentar nessa idade, com esse custo, né, esse custo de vida que ele quer ter. Então, para isso, o planejamento financeiro vai nos dizer quanto deveria ser a taxa de retorno para esse cliente. Com essa taxa de retorno, eu pego, né, junto com a minha equipe lá de com o head de investimento do banco, né, a gente começa a construir o portfólio para que a gente tenha para que a gente consiga buscar esse retorno no menor risco possível. Ou, de repente, se o cliente tem uma tolerância maior ao risco, muitas vezes a gente consegue puxar um retorno muito maior, né? Então, assim, entender de verdade o cliente, quais são as suas necessidades, seus objetivos, para que a gente consiga alcançar esse objetivo lá na frente. Perfeito, Rafa. Em relação à operação, agora eu vou usar uma palavra difícil. Fazer remessa, explica aí, como é que funciona? Então, a gente tem... É aí que a gente começa, né? Nem a forma quando a gente for fazer a remessa, né? A gente tem que achar um câmbio atraente, né? Para que boa parte do patrimônio não fique pelo caminho. E também a questão de taxas, né? São pequenas coisas, mas assim, se a gente fizer de uma forma com planejamento, né, estruturada, a gente consegue economizar mais de 60% em taxas, né? E muitas pessoas falam, é uma economia, não. Eu não vejo isso uma economia. Estou gostando do rosto dela, ela está te trucando, ela está te trucando. E eu não vejo isso como uma economia, eu vejo isso como uma proteção do patrimônio, né? Porque você protege seu patrimônio contra imposto, contra taxas, para que lá na frente você consiga reinvestir esse capital, né? E aumentar ainda mais o seu retorno lá na frente. Muito bom. E é fácil fazer abrir uma conta de investimento por aqui ou é bicho de sete cabeças? As pessoas me perguntam isso, né? É muito fácil, principalmente na pessoa física, você tendo o documento de identidade, o comprovante de residência, praticamente isso você já mata. Não é necessariamente o mais seguro, né? Eu vejo muito para o residente, para o não residente americano, as pessoas que vivem aqui, a melhor forma, a melhor estrutura é offshore, né? Sei que quando eu falo em offshore, muitas pessoas, não, isso é coisa errada, né? Não. Então explica um pouquinho o que é uma offshore. Offshore nada mais é do que a Carol, né, mais tarde vai estar aqui, ela vai entrar mais em profundidade nessa parte de offshore, mas nada mais é do que uma empresa que ela foi constituída num lugar de paraíso fiscal, onde não incide imposto de renda. De novo, é uma estrutura extremamente legal, em que as famílias mais ricas, né, elas utilizam dessa ferramenta, para que ajuda muito na parte de imposto e na proteção e na questão sucessória. Mesmo porque na questão sucessória, nos Estados Unidos, a alíquota pode chegar até 40%. Só que se você tem uma estrutura, você acaba não só não pagando esse imposto, protegendo, mas também como, às vezes, evita até a parte de inventário. Nos Estados Unidos chama probate, né? Em que você faz a transferência dos ativos, né, sem nenhum tipo de problema. A gente já viu muitos casos, né, quando isso acontece, infelizmente a pessoa ela falece, deixa os ativos, muitas vezes é demorado esse processo, é custoso, e assim, a pessoa ainda nem recebeu essa herança, né, para poder arcar com esses custos. Nem recebeu, já está pagando. Exatamente. Então, assim, esse é o mais importante da questão do planejamento. Claro. Um minutinho só. Ok. Meu nome é Salmen. Vou fazer uma pergunta. No caso, você está falando de offshore, mas se os filhos são americanos, são cidadãos americanos, você não pode ter em offshore. Bela pergunta. Na questão da offshore, o cidadão americano... Não é que não pode, é porque a offshore ela não funciona nos Estados Unidos. Só que quando a gente está falando sobre a questão sucessória da passagem de imposto, quem
quem paga o imposto de sucessão é o doador, vamos dizer assim, é o grantor. Então, por isso que nesse caso, por mais que os filhos sejam americanos, isso não teria nenhum problema. Ou então faz que nem a gente estava em Natal, aí a gente estava lá na Árvore do Amor, e aí o rapaz que faz as bebidas lá falou, faz que nem ele. Ele veio no meio de um coco, lá de Guiné-Bissau, então manda um dos netos já de meio de coco para um paraíso fiscal para poder aplicar para ele. Claro, Eu fiquei na dúvida. por favor. Se, não quero que aconteça, Sim, sim. se nós não estivermos mais aqui e tivermos uma offshore, disseram que os filhos pagariam os impostos, já que a gente não está mais presente para pagar os impostos, eles são americanos e não podem ter offshore. Sim. Era essa dúvida. Não, claro, porque na verdade, até a especialista mais nesse caso, que daqui a pouco a Carol vai estar por aqui, mas eu consigo já... Porque o que acontece? Quando você chega num processo de inventário, o imposto é cobrado do inventário. Então, assim, ainda mais de quem veio a falecer, não os filhos. Então, assim, tira dessa massa de herança, é pago para você poder receber. É mais ou menos nessa linha que acontece. Não são os filhos que têm que pagar. Entendeu mais ou menos? A Carol vai vir aqui, mas... Por isso que nós temos tempo de qualidade com os palestrantes. Depois você pode sentar com o Rafa, que ele te explica tintim por tintim. Na verdade, assim, eu vou até um pouco além. Nesse caso, o mais interessante é a trust, né? A trust que é nesse caso. Porque no planejamento sucessório, para o não residente americano, a gente utiliza offshore, muitas vezes trust, dependendo do patrimônio, né, do investidor. Mas para o residente americano, né, já é um outro mundo, né? A gente utiliza a trust. A trust muitas vezes a gente consegue, né, tem a trust revogável e irrevogável. Mas enfim, se eu entrar muito nesse assunto vai ficar muito complexo aqui para a gente, mas... De novo, a gente tem esse tempo, buca um tempo, reserva um tempo com o Rafa que ele te explica melhor. Eu explico melhor para vocês. Rafa, como é que funciona o imposto de renda em cima do ganho de capital? E, em cima disso, o que mudou com a medida provisória que passou? Você diz da offshore? Não, normal. Não, acho que você está falando da offshore, porque tudo depende de como o cliente está estruturado. Então, assim, se ele... Você que ainda me tem que dizer se estou falando da offshore, porque eu não entendo nada do que você está falando. Para leigos. Não, perfeito. Então, vamos lá. Tem duas... Vamos assim, você não é residente americano, você pode investir na pessoa física, só que, né, você teria que pagar esse imposto muitas vezes mensalmente, né? E você não teria uma proteção contra a sucessão, enfim, uma série de coisas. A offshore é o melhor cenário, né? Porque, vamos falar aqui antes da SMP, que na verdade virou um projeto de lei, já foi até aprovado no Congresso, mas, enfim, ainda tem que ir para o Senado, voltar para o Congresso e depois o presidente assinar. Então, ainda tem um caminho a ser trilhado aí, muita coisa pode mudar. Mas, antes dessa lei, não tem tributos só na hora de retirada desse patrimônio. Quando você vai repatriar, aí você paga um imposto aqui no Brasil. Por isso que muitas vezes também a gente faz parcerias com advogados tributaristas aqui no Brasil, né, fazendo a estruturação de holding através da offshore, enfim, tudo mais, que a gente consegue amenizar esse impacto. Mas com esse projeto de lei, eu ainda vejo muito benefício, apesar do que a parte sucessória é o melhor benefício da offshore. A questão dos tributos, eu ainda vejo uma alíquota baixa. Eles estão, nesse projeto, 15%. Acho que aqui para o Brasil ainda é uma alíquota baixa e também dentro de uma offshore você só vai ter que pagar esse imposto uma vez ao ano, né? Diferente de você investir na pessoa física, que teria muitas vezes que pagar mensalmente. Além disso, existe uma área ainda um pouco cinzenta nesse projeto de lei, falando que não teria o come-cotas, como eles estão fazendo com os fundos fechados, mas, ou seja, que você teria que pagar independentemente se você realizou ou não o investimento. Caso eles passem isso, que você só iria pagar o que foi realizado, a gente teria uma estratégia que a gente utiliza muito para os residentes americanos, que seria o loss harvesting. O que seria isso? A gente conseguiria pegar os papéis que a gente teve lucro e fazer o offset dos papéis que teve o prejuízo naquela época
e reinvestir em papéis similares, para que a gente continue tendo essa exposição e não tenha que pagar esse imposto de ganho de capital. Ou seja, existem diversos tipos de estratégias, não só na parte estrutural, mas de mercado financeiro, que a gente consegue utilizar para amenizar esse impacto tributário. Beleza, entendi. Já sei que você sabe da história, mas agora tem outras pessoas que sabem também, correto? Então, eu quero saber um pouquinho do DNA do Rafael. O que te levou a virar um gestor patrimonial? Então, acho que minha vida me levou para isso, né? Meus pais, eles tinham uma construtora aqui no Brasil, e eles sempre tiveram muito medo, né, dessa parte que eles venderam a construtora, estavam com aquele capital, e assim, eles viveram aqui por muitos anos, né, que uma canetada sumiu o dinheiro de todo mundo aí no governo Collor. Então, assim, eles se sentiam muito ameaçados, né? Então, assim, eles começaram a identificar que realmente o melhor caminho seria dolarizar e proteger esse patrimônio lá fora. E através disso eles, né, eu acabei fazendo um intercâmbio na época nos Estados Unidos, né, comecei a entender melhor, até comecei a investir na parte de imóveis nos Estados Unidos, primeiramente. E aí eu montei essa estrutura de offshore, trust e tudo mais, enfim, e acabou me levando nesse caminho. E hoje eu consigo oferecer isso para meus clientes. Então, assim, consigo dar essa tranquilidade para meus pais em questão de aposentadoria, saber quais são as expectativas, saber que o dinheiro vai cair ali na conta. Então, assim, eles ficam muito tranquilos, né? Então, é esse tipo de tranquilidade, porque quando a gente vai chegando mais ao longo da vida, a gente não tem mais muito tempo para recuperar, de repente, um dinheiro perdido, ou assim, não tem mais fôlego para isso. Então, a gente trazer essa segurança para o cliente é o mais benéfico. Tá bom. Então, como é que funciona a contratação do seu serviço e quanto custa? É bom que eu já estou com um monte de testemunha aqui, porque eu vou te contratar, então está com a câmera na frente, aí você vai fazer mais barato. Vamos, claro. Então, é interessante, porque é diferente como funciona aqui no Brasil, né? Aqui você é cobrado por comissionamento, né? Cada produto que você vende, compra, eles pagam. A gente não trabalha dessa forma. De novo, eu não vendo um produto de investimento, eu vendo uma gestão. Ofereço uma gestão para meus clientes. E que é uma taxa anual, né? Hoje, em volta de $1 milhão, a gente cobra mais ou menos 1% do patrimônio. Ele é dividido por trimestre, né? Então, e por $10? 0,25 por trimestre, e sendo uma média ponderada da carteira. Não é porque subiu muito no final, caiu muito no final, isso não interfere. O que eu acho que é uma forma muito mais, vamos dizer assim, muito mais justa, muito mais honesta, que a gente não quer só que ele compre e venda aquele ativo e aí é o problema do cliente. Não, eu quero que o patrimônio do cliente cresça, porque a gente, no final, está no mesmo barco, né? Aí, Dani, eu pego 10 meu, 10 seu, pego 10 de todos os participantes, porque ele desprezou meus $10, você viu, né? Ele não quis jogar com meus $10. Gente, a gente vai abrir para pergunta agora para vocês. Eu sei que tem alguém que está querendo fazer perguntas, então levanta a mão só para a Clarinha poder chegar. Rafael, prazer. Juliano. Prazer. O que você faz, Juliano? Eu sou Networking, publicitário, meu sou amigo. da área de comunicação. Beleza. Sou chamado comunicólogo, na verdade. Somos. Né? Rafa, a pergunta é o seguinte: num planejamento de mudança definitiva para os Estados Unidos, é saudável para essa blindagem financeira e esse desejo de uma aposentadoria saudável a gente fazer o encerramento do ciclo fiscal brasileiro, a gente terminar nesse projeto? Tem muitas perguntas da Carol aqui, mas perfeito, porque eu trabalho junto com ela nessa parte pré-migratória. O que a gente faz? Seria interessante, sim, para a questão você não ter que pagar imposto aqui e lá, né? Muitas vezes. Então, assim, mas a gente tem que entender, porque às vezes muitos clientes eles ainda têm um capital num PGBL, né? Que quanto mais tempo você fica lá, menor seria a taxa. Ou, de repente, se você faz uma saída fiscal, essa alíquota, independentemente, já sobe. Então, a gente tem que entender o cenário do cliente. Muitas vezes eu faço planejamento. Poxa, não vamos fazer a saída fiscal agora, a gente viu que é interessante, então vamos fazer uns resgates aos poucos e ir alocando nesse tipo de ativo aqui. Então, assim, a gente tem que entender como que vai funcionar esse processo. E a gente, como eu falo, é um trabalho junto. O planejamento é um trabalho que eu fiz aqui e te entreguei para a gente e acabou. Não. É um planejamento que a gente trabalha pelo menos a cada trimestre, a gente se reúne. Porque
porque também os nossos objetivos mudam muitas vezes, né? Ou acontece coisas na nossa vida. Então, esse planejamento é um trabalho contínuo, independentemente de como você esteja alocado aqui, como você tem os seus ativos aqui, a gente faz para fazer essa transferência da melhor forma possível. Até lembrei que o senhor Salmen, perdão, falou sobre a questão dos dividendos na outra pergunta. Então, assim, é exatamente isso que a gente faz. A gente começa a fazer esse planejamento para fazer com que tenha essa imigração. Realmente, dividendos é taxado nos Estados Unidos, mas muitas vezes a gente consegue investir em qualified dividends, que a gente tem uma isenção para casado de até $80 mil por ano. Todo mundo fala, poxa, o imposto nos Estados Unidos é muito alto, mas com planejamento, cara, que eu trabalho exatamente junto com a Carol, 90% dos clientes que vieram para cá acabam pagando, vieram para lá, né? Foram para lá, acabam pagando menos imposto. Poxa, eu tenho um cliente que faz $1 milhão ao ano. Aqui no Brasil ele pagaria 27%. Lá, depois do planejamento, vai pagar 15%. Então, o segredo das coisas não tem caminho fácil. Existe planejamento, trabalho, dedicação, e é por aí que a gente faz. Tá vendo? Sabia que você ia fazer perguntas. Desculpa. Sou Alexandra, minha área é comércio exterior, mas eu também sou tradutora e intérprete. Eu não sei se é a sua área ou da sua colega, mas, no caso, se você tem um bem e você pode fazer a transferência indevida. Pergunto isso, meu marido é americano, eu sou americana também, brasileira, e aconteceu isso com ele. Então, também não seria uma forma de você proteger, se você tem os seus filhos e tem algumas coisas que você já gostaria de deixar organizado, digamos assim. Não seria uma forma também de fazer a parte da sucessão, fazer em vida? Não sei se tem a ver. Não, tem tudo a ver, sim. É que a gente tem que... Ou se isso faz parte também do planejamento patrimonial. Era isso que eu estava querendo organizar. O planejamento sucessório, planejamento de aposentadoria, enfim, engloba tudo isso. Exatamente. A gente tem que pensar que são dois mundos diferentes, o não residente americano para o residente americano. O não residente americano ele tem uma isenção de até $60 mil, que é muito baixa. Já o residente americano ele tem uma isenção hoje de até $12 milhões. Então, a gente tem que entender até onde faz sentido. Muitas pessoas utilizam em doação em vida, porque a doação em vida, muitas vezes, tem uma alíquota mais baixa, mas você ainda paga. Assim, tem outras ferramentas que a gente consegue utilizar, até melhores que a doação em vida, que a gente ameniza essa imposto de sucessão. E muitas vezes a gente até consegue zerar, né, esse imposto de sucessão. Mas, de novo, depende de cada caso. A gente tem que olhar para o cliente, olhar onde ele está exposto, como ele está exposto, quais são os ativos, os tipos de ativos, para que a gente faça esse planejamento. Então, tendo dupla cidadania, no caso, e morando meio aqui e meio lá, e a gente vai ter, talvez eu tenha que conversar com você seriamente. Não, vamos conversar sim. Eu lhe diria converse. Temos tempo para mais uma pergunta, pessoal, se vocês tiverem. Se não, claro, vocês podem procurar o Rafael logo após aqui o painel e conversar diretamente com ele. A gente tem uma salinha aqui reservada. Eu não mordo, eu não sei se ele, mas eu acredito que ele não morde. Até agora ele está bonzinho. Tranquilo. Bom dia. Cleiton, de onde você é, Cleiton? Eu sou assessor de investimentos. Networking, Cleiton. Ele sou eu aqui, né? E aí eu queria entender contigo se existe um carro-chefe lá pro teu cliente americano e se é o mesmo carro-chefe em termos de produto de investimentos para o teu cliente aqui no Brasil, né? Ou se são diferentes, você não precisa aprofundar, mas qual seria? E como é que paga, como é que funciona o pagamento dessa diferença de 5% de juros lá, né, quando você fala da referência de renda fixa, e 12% aqui, né? Não, perfeito. É ótima pergunta, né? E é das dificuldades que eu tenho de falar que 5 é maior que 12, né? Porque quando a gente fala que desvaloriza, né, o dólar 8% ao ano, já faz as contas, já não compensa mais, né? Infelizmente, isso acontece ao longo do tempo. Então, assim, essa desvalorização do real é muito forte. Então, por isso que você tendo uma taxa de juros de tesouro americano de 5,5% ao ano, já fica muito atrativo, né?
E até mesmo em outras rendas fixas ou até em outros papéis a gente consegue buscar até um retorno maior, dependendo sempre da tolerância ao risco do cliente. Agora, a questão de soluções de investimento, não. Toda solução é específica. Não existe um carro-chefe, não existe... E esse é um dos outros motivos pelo qual hoje eu trabalho para uma gestora independente, porque eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse, eu não preciso vender nenhum tipo de produto específico que o banco oferece, não. Eu tenho acesso a todos os tipos de renda fixa de todos os outros bancos, de tudo. Então, eu tenho a autonomia e a flexibilidade de alocar o patrimônio, né, o capital do cliente, onde eu achar que realmente vai ter um retorno melhor para ele. Você respondeu a sua pergunta? Pessoal, quem quiser mais informações, espero que vocês procurem o Rafa, ele vai estar aqui à disposição logo na sequência, tá? Palmas para Rafael Nani. Obrigado a todos.